Olhar para a receita de uma empresa e pensar, acho que vou investir. Ou quem sabe olhar só para o lucro. A verdade é que analisar um número isolado é como um médico tentar dar um diagnóstico completo só medindo a febre de alguém. Não dá, né? Hoje, a gente vai aprender a fazer um check-up financeiro de verdade e entender o que os números realmente contam sobre a saúde de um negócio. Então fica a pergunta: como é que a gente sabe de verdade se uma empresa está bem das pernas financeiramente? Será que um único número como faturamento ou lucro conta a história toda? A resposta é um grande e sonoro não. Para entender a real situação, a gente precisa cavar um pouco mais fundo. A melhor analogia é mesmo a de um check-up médico. Um diagnóstico preciso não vem de um exame só, mas de uma série de testes diferentes, que se conversam, se complementam, e com uma empresa é a mesmíssima coisa. A gente precisa de um conjunto de relatórios, as demonstrações contábeis. E o nosso primeiro exame nessa bateria é o balanço patrimonial. Pensa nele como a base de tudo, o retrato fundamental da empresa. E o nome já diz tudo, né? O balanço patrimonial é exatamente isso, uma fotografia financeira. Ela captura um momento específico no tempo e mostra, de um lado, tudo que a empresa possui, que a gente chama de ativos, e do outro, como ela financiou tudo isso, que são os passivos e o patrimônio líquido. É um clique, um retrato estático de um dia na vida da empresa. E aqui está o coração de tudo, a equação fundamental. É bem simples, mas super poderosa. De um lado temos os ativos, ou seja, tudo que a empresa tem. Do outro, como tudo isso foi financiado. E só existem duas fontes, ou dívidas com terceiros, que são os passivos, ou o capital que veio dos próprios sócios, o patrimônio líquido. E o mais importante, os dois lados sempre, mas sempre mesmo, precisam estar em perfeito equilíbrio. E essa fotografia revela detalhes bem interessantes. Basicamente, tudo ali dentro é dividido entre circulante e não circulante. O circulante é o que gira rápido, no curto prazo, em até um ano, tipo o dinheiro em caixa ou as contas que vencem logo. Já o não circulante são os itens de longo prazo, prédios, máquinas e aquelas dívidas que vão levar anos para pagar. Isso já nos dá uma pista enorme sobre a liquidez e a estrutura da empresa. Ok, a gente já viu a foto. Agora, que tal ver o filme? Vamos passar para nosso teste de desempenho, a demonstração do resultado, mais conhecida como DRE. Exato. Se o balanço é a foto, a DRE é o filme. Ela não mostra um único momento, mas sim a performance da empresa ao longo de um período, seja um trimestre ou um ano inteiro. É aqui que a gente descobre a história de como a empresa chegou no lucro ou no prejuízo. E o caminho até o resultado final é uma espécie de cascata, super lógico. A gente começa lá em cima com a receita líquida. Daí, tira os custos diretos para fazer o produto ou serviço e chegamos no lucro bruto. Depois, subtraímos as despesas para manter a operação funcionando e temos o resultado operacional. E por fim, depois de pagar os impostos, chegamos ao tão falado lucro líquido. Cada etapa dessa conta uma parte da história da eficiência da empresa. Certo. Já temos a foto, já temos o filme, agora a gente precisa checar o pulso da empresa, sentir o seu sangue vital, que é o caixa. Para isso, vamos olhar a demonstração do fluxo de caixa, a DFC. A DFC é diferente de todas as outras. Sabe por quê? Enquanto os outros relatórios usam o que a gente chama de regime de competência, ou seja, registra uma venda mesmo que o dinheiro não tenha entrado ainda, a DFC é mais direta. Ela só se importa com uma coisa: o dinheiro que efetivamente entrou e saiu da conta bancária. É o rastro do dinheiro vivo, e é por isso que ela é tão importante. E para onde vai esse dinheiro todo? A DFC organiza essa movimentação em 3 grandes grupos. Primeiro, as atividades operacionais, que é o dinheiro que vem da operação principal do negócio. Depois, as atividades de investimento, tipo comprar ou vender uma máquina, um prédio. E por último, as atividades de financiamento, que é o dinheiro que vem de empréstimos de novos sócios ou que sai para pagar dividendos. E aqui está uma das confusões mais clássicas do mundo dos negócios. Atenção! Lucro não é a mesma coisa que caixa. Uma empresa pode sim ser super lucrativa no papel, lá na DRE, mas se os clientes não pagam, ela pode quebrar por falta de dinheiro para pagar os próprios funcionários. A DFC é o teste de realidade que garante que a empresa tem fôlego para pagar as contas. Ok, já passamos pelos 3 grandes exames. Agora, vamos dar uma olhada em alguns diagnósticos mais especializados, que dão uma visão ainda mais detalhada de algumas coisas. A DRA, ou Demonstração do Resultado Abrangente, pensa nela como as estatísticas avançadas de um jogo. A DRE é o placar principal, o resultado do jogo. A DRA já mostra outras coisas, outros ganhos e perdas que não entraram no placar principal, mas que também impactaram o valor da empresa. É uma visão mais ampla, mais abrangente.
Em seguida, temos a DMPL, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Ela é o relatório que fofoca tudo sobre a parte dos sócios na empresa. Por que essa parte aumentou ou diminuiu? Foi por causa do lucro? Foi porque distribuíram dividendos? Ou algum sócio colocou mais dinheiro? A DMPL conta tudinho. E agora uma particularidade bem brasileira, a DVA, ou Demonstração do Valor Adicionado. Esse relatório é bem interessante. Ele mostra como a riqueza que a empresa gerou foi distribuída entre todo mundo. Uma parte foi para os funcionários em forma de salários, outra para o governo em impostos, outra para os investidores e o que sobrou foi reinvestido na própria empresa. É um relatório com um viés bem social e econômico. Bom, passamos por todos os exames, mas, assim como num laudo médico de verdade, os números frios não contam a história toda. Eles precisam de contexto, e é aí que entra a parte final e talvez a mais importante do nosso check-up. E aqui está o segredo que muitos analistas iniciantes ignoram. As notas explicativas. Elas são a bula das demonstrações. São absolutamente cruciais. É nas notas que a empresa conta os bastidores. Quais regras contábeis ela seguiu, quais estimativas fez para chegar naqueles números. Ignorar as notas é como olhar para um raio-x maravilhoso, mas jogar fora o laudo que o radiologista escreveu. Não faz sentido. Isso tudo nos leva à grande mensagem de hoje. Nenhum desses relatórios sozinho conta a história completa. Um diagnóstico financeiro preciso, de verdade, só acontece quando a gente analisa todos esses resultados juntos. Eles se conectam, um explica o outro, é um quebra-cabeça. E no final das contas, o objetivo de todo esse trabalho, de todo esse check-up é um só: ter a base para tomar uma decisão bem informada. Seja para investir, para conceder um empréstimo ou para gerenciar melhor o próprio negócio. E assim, a pergunta que fica no ar é: com esse diagnóstico completo em mãos, qual caminho a empresa deve seguir? A resposta, claro, está nos detalhes de todos esses relatórios que a gente viu. Mas uma coisa é certa: qualquer decisão tomada a partir daqui será baseada em fatos e não em achismos. E isso faz toda a diferença do mundo.